Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês, todos relacionados à Sexta-feira Santa. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, lojaassombrada.com.br. Se ainda não é inscrito, tá? Se inscreva no canal, acompanha, aí tem vídeo todos os dias. E não se esqueça que tem caixa assombrada do mês de março algumas ainda disponíveis, tá bom? O tema é Bruxa Verde. Olha que você vai receber várias coisinhas muito legais nessa caixa. Por exemplo, uma delas é este caldeirão de ferro. Aqui, tá vendo? Você vai receber o caldeirão. Você vai receber esta plaquinha aqui. Cadê? Não é assim, gente. É assim. Esta plaquinha aqui que você pode colocar na parede ou então assim, ó, para você colocar o seu incenso em cima, o seu caldeirão em cima, tá bom? Vai receber também um chá Guardiã das Ervas da Alquimia Herbalismo, maravilhoso. Amo os chás da Alquimia Herbalismo e aqui é o Guardiã das Ervas. Vai receber cartinhas, tá, de conselhos e essa é a primeira parte dessas cartinhas. Em uma próxima caixa virá a parte 2, tá? Então você embaralha, você pede um conselho, ai, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí você escolhe uma aqui e vem a resposta. Quando você estiver pronto ou pronta, o que for seu aparecerá, sabe? Esses conselhozinhos aqui. Então, vão receber as cartinhas, tem incenso. Ah, o incenso não tá aqui, mas tem incenso, uma delícia também. Aproveita, vai ter banho de ervas, então aproveita e garante a sua caixa, tá bom? Porque a hora que acabar, acabou, tá? E geralmente caixa de bruxa, o pessoal sempre acaba vindo depois pedir, ai, não tem, depois, e não tem. Como eu disse, acabar, acabou, tá? Então temos algumas ainda, corre que a gente tá enviando já essa semana aqui no comecinho a gente já vai estar enviando. Ok, então bora para os relatos de hoje, que lembrando que todos os nomes estão trocados de todos os relatos. E o primeiro de hoje é este. Briga com quem? Com quem? Que está sempre aqui? Com o lobisomem. Briga com o lobisomem, é uma moça que nos conta. Olá, galera, voltei. Sou eu, a fulana, que ama histórias assombradas. Recentemente, a minha prima teve um bebê e eu fui passar um dia com elas. Ela mora no interior. E quem estava cuidando delas nos primeiros dias ali, que são os mais difíceis, né, é a sogra dela, que aqui vou chamar de Dona Rosa. Dona Rosa é um doce, bem meiga, um amor de pessoa. Cheguei logo pela manhã e a ajudei nos afazeres domésticos. Passamos o dia conversando. À tarde, estávamos nós três na varanda tomando um café, quando a minha prima deu um salto da cadeira e disse: Dona Rosa, a prima ama histórias de lobisomem. Conta aquela do seu irmão? E a partir de agora, será ela contando. Ah, então agora é a Dona Rosa contando a história. Eu tinha 13 anos na época e morava com os meus 2 irmãos, Manuel e Marcos, e os meus pais. Eu era mais nova e, como sempre, gostava de sair para os bailes e para as quermesses. O meu irmão mais velho, Manuel, era muito ciumento. Sempre foi briguento e às vezes arrumava confusão nas festas. O meu pai, um homem muito sábio e calmo, o repreendia e sempre o aconselhava. Ele se acalmava por um tempo, mas as confusões sempre aconteciam. E em um final de ano, chegou à cidade um parque para as festas. A diversão de todos nós, né? Onde nos encontrávamos com os paquerinhas, jogávamos sinuca e comíamos comidas gostosas. Uma noite, Manuel saiu com Marcos. E eu estava cansada, pois passei o dia faxinando com a minha mãe e não fui ao parque. Meus pais, que trabalhavam muito na roça e no dia a dia, dormiam cedo. Não tinha televisão na época e eu também fui dormir. Por volta da 1h da manhã, os meus 2 irmãos chegaram em casa brigando. Marcos sempre foi mais calmo e maduro, apesar de ser mais novo. Ele era quem apaziguava as confusões de Manuel. Com o alvoroço da confusão deles, todos nós acordamos. Meu pai foi direto saber o que aconteceu e Marcos explicou a situação. Meu pai foi... Oi, eu voltando aqui. Marcos explicou a situação.
Manuel havia chamado uma moça para dançar. Dançaram a noite toda. E sem motivo aparente, o filho do seu Zé da bodega, o José, jogou uma garrafa no Manuel, iniciando assim uma confusão, uma briga entre os dois. Manuel, em um momento de fúria, quebrou uma cadeira no José, que se levantou já o maldizendo e jurando de morte até. Naquela época, se alguém jurasse o outro de morte, ou morria um ou outro. Nossa. Ao ouvir isso, meu pai enlouqueceu, né? Sabendo que jurar de morte, naquela época, era coisa séria. Já temia pela vida do filho. Todos nós ficamos apreensivos e não dormimos. Logo o dia raiou e fomos para Lida. Por volta do meio-dia, eu fui à bodega comprar uma tubaína, que era o refrigerante da época, mas diga-se de passagem, eu amo tubaína até hoje, gente. Pra mim é o melhor. E quando eu cheguei lá, quem estava lá era o José, que ao me ver, falou: "Olha aí a irmã de um homem morto. Depois que eu acabar com ele, eu posso até casar com você, já que depois que ele morrer, aí sim a sua família será digna." Eu, como sempre fui meio tapada, comecei a chorar e fui embora. Nem respondi, nem comprei a tubaína. Cheguei em casa aos prantos e contei aos meus pais, que não contaram a Manuel por ele já ser muito esquentado, né? Mas contaram pro Marcos, para que ele ficasse de olho em tudo. Bom, o tempo foi passando e essa história foi sendo esquecida. Os dois não se falavam e quando um via o outro fingiam que não se conheciam. Por um tempo, achamos que aquela briga tinha ficado para trás. Porém, numa noite de Sexta-feira Santa, Manuel inventou de ir para uma seresta. Minha mãe, coitada, pediu por tudo para ele não ir. Mas como já disse, ele era cabeça dura e não ouvia ninguém. E foi. Minha mãe não dormiu. Peguei um rosário e passei a noite orando até que adormeci. Acho que é isso. De repente, todos nós acordamos com meu irmão Manuel gritando: "Mãe, abre a porta!" Ele vinha correndo na estrada em frente à casa e já gritando para a mãe abrir a porta. Ela, com um instinto materno, pulou do sofá abrindo a porta, já num pulo. Manuel deu um salto, caindo já dentro de casa, e minha mãe fechou a porta com tudo, colocando aquelas madeiras que eram colocadas atrás das portas antigamente. Na mesma hora, ela sentiu uma pancada forte, como se algo pesado batesse com tudo na porta. E meu irmão gritou: "Foi um bicho, mãe! Ele veio atrás de mim na estrada." Nisso, todos nós já estávamos acordados. O bicho começou a rondar a casa, rosnando e correndo. O barulho era como de um cavalo pisando muito forte no chão. Meu irmão, quase sem conseguir falar, descreveu o bicho. Disse que estava vindo para casa quando um bicho preto saltou de trás de uma mangueira grande e veio atrás dele com tudo. Tinha olhos vermelhos e era muito grande. As pernas eram como se fossem quebradas e ele tinha um cheiro horrível. Todos estávamos apavorados, né? A minha mãe e eu começamos a rezar o terço em voz alta, o que parecia fazer o bicho ficar mais enfurecido ainda. Até que o meu pai falou: "Eu vou meter bala." Abriu um pouco a fresta da porta e com a espingarda dele deu um tiro que pegou em cheio. O bicho soltou um urro tão feio que todos nós gelamos. Funcionou, pois o bicho saiu pela estrada correndo. Não preciso nem dizer que não dormimos, né? Amanheceu e meu pai foi comprar pão. Viu José com uma atadura na perna, que ao vê-lo disse: "Seu velho maldito, agora eu vou acabar com os dois." Meu pai, sempre muito sábio, não respondeu, mas entendeu tudo. Foi até o seu Zé da bodega, que estava em casa, pois o mesmo estava muito doente e já não estava mais tomando conta da bodega. Bodega é tipo um bar, né? Ao chegar lá, o seu Zé foi muito cordial e o mandou entrar, dizendo: "Eu já sei o motivo da sua visita. Vamos logo resolver para não ter sangue derramado." Meu pai então falou: "Eu sei que o meu filho não é flor que se cheire, mas também não quero vê-lo morto. Se algo acontecer com ele, eu o defenderei com unhas e dentes, mesmo que para isso o seu tenha que morrer."
E outra coisa, diga ao bicho que você cria que não apareça mais na minha casa, que da próxima eu meto chumbo é na cara dele. Seu Zé balançou a cabeça, concordando, e falou que ia conversar com seu filho, mas que não garantia que essa briga ia terminar. Meu pai foi para casa e conversou com a minha mãe. Era melhor mandar o Manuel para São Paulo, para morar com meu tio, até que a poeira baixasse. E foi assim que aconteceu. Meu irmão Manuel morou muitos anos por lá. Fez família, trabalhou e nunca mais se meteu em confusão. Voltava raras vezes aos finais de semana para ver os seus pais e uns 10 anos depois, o José foi encontrado morto na mata, perto do sítio da família. O pai dele, anos depois de sua morte, conversou com o meu pai e disse que o filho começou a se transformar em lobisomem com 15 anos de idade. Ele nunca entendeu o motivo, mas o filho tinha plena consciência do que fazia. Por isso, sempre gostou de confusão, pois sabia que ele tinha uma força descomunal. Até hoje, meu irmão não voltou a morar por aqui, mas sempre fala que brigou com um lobisomem e teve que ir embora para não morrer pelas mãos dele. Gente, e esse foi o relato da Dona Rosa, Ana. Obrigada por ler. Um beijo para você, para Dona Rosa. Muito obrigada. Gente do céu, então, eu escuto essas histórias e fico, cara, como assim? Como que a pessoa começa a virar lobisomem? Como que vira lobisomem, gente do céu? Eu não duvido dessas histórias, não, mas também... Como? O que é o lobisomem? Meu Deus do céu, eu fico muito curiosa. Bom, existem algumas explicações por aí, né? Existem várias, aliás. Bom, mas vamos para o próximo relato. O de lobisomem também, ó. Um lobisomem tentou pegar a minha mãe e o meu tio quando eles eram bebês. É uma moça que nos conta. E olha só, o lobisomem aqui imperando na quaresma e sexta-feira santa. Olá, Ana e Assombrados, meu nome é Fulana, tenho 21 anos. O relato que contarei aconteceu com a minha avó. Com a minha avó, com a minha mãe e com o meu tio, quando eles eram bebês. E eles são gêmeos, a minha mãe e o meu tio. Bom, minha avó conta que quando minha mãe e meu tio eram recém-nascidos, com apenas algumas semanas de vida, um lobisomem tentou pegá-los. Vovó me contou ser uma noite de sexta-feira santa, e que ela estava sozinha em casa com os meus tios e com a minha mãe, todos pequenininhos, né? Pois o meu avô, José, os nomes são sempre João, José, Maria, ele havia ido resolver umas coisas na cidade, e como o sítio que eles moram é longe, né? Meu avô preferiu dormir na cidade mesmo, pois a estrada era perigosa, com muitos barrancos, com pouca iluminação. Minha avó disse que já deveria ser de madrugada e ela estava acordada, pois a minha mãe, Sofia, acordou chorando, com fome, e logo depois o meu tio Henrique, né, o irmão gêmeo dela, acordou também chorando. Então ela deu de mamar para eles e estava fazendo os dois dormirem de novo. Minha avó conta que enquanto ela ninava minha mãe e o meu tio, ela começou a escutar uns barulhos estranhos, parecidos com grunhidos de algum animal. Mas não deu muita atenção porque eles moravam no sítio, né, no meio do mato, então sempre tinha sons de animais por lá. Assim que a minha mãe e o meu tio dormiram, vovó colocou os dois no berço e foi em direção à cozinha beber um copo d'água, pois estava com sede, até que os grunhidos começaram a ficar mais altos e os cães que os meus avós criavam começaram a ficar muito agitados. Meus avós tinham três pastores alemães, eu não sei como que é o plural de pastor alemão, pastores alemães, é isso, né? Tinha 3, capa preta. Todos os 3 machos eram extremamente violentos e de novo ela não se importou, porque ela achou que eles tinham visto algum bicho passando pelo mato ou que eles estavam brigando, né? Então ela colocou o copo em cima da pia e estava indo para o quarto até que de repente escutou o barulho de alguma coisa pulando no teto da casa. E os cães ficaram ainda mais agitados e latiam cada vez mais e cada vez mais alto. Então ela escutou mais uma vez alguma coisa pulando, só que dessa vez no jardim. E os cães continuavam latindo e rosnando até que ela escutou um dos cães avançando
e logo depois escutou os outros 2 avançando também, latindo, enlouquecidos, até que os latidos se tornaram grunhidos e choro. E depois silêncio total. E então a minha avó começou a ficar preocupada, com medo. Tudo ficou um silêncio. Tudo ficou em silêncio por um tempo, até que ela escutou um barulho muito alto de batida na janela do quarto onde as crianças dormiam e correu para lá desesperada. Chegando no quarto, viu o meu tio e a minha tia acordados e encolhidos num canto do quarto, e a minha mãe e o meu a minha mãe e o meu tio deitados no berço chorando. Peraí. Tinha mais 2 tios, é isso? Então eram 4. Chegando no quarto, ela viu meu tio Jonas e a minha tia Esther acordados e encolhidos num canto do quarto. E a minha mãe e o meu tio Henrique, que eram os bebês gêmeos, estavam deitadinhos no berço chorando. Minha avó conta que quanto mais eles choravam, mais aquele bicho batia na janela e rosnava. Ela disse que não era um rosnado normal, era uma mistura de rosnado com grito de homem. E ela também sentia um cheiro muito forte de podridão. Então minha avó começou a orar em voz alta e isso deixou aquela criatura ainda mais irritada. E ela começou a bater ainda mais forte na janela, a criatura. Minha avó começou a orar ainda mais e mais alto até que ela escutou um barulho de tiro. Escutou um grunhido e depois silêncio. Minha avó ficou sentada no chão do quarto com meu tio Henrique e minha mãe segurando os 2 assim, segurando os 2 bebês com um dos braços e com o outro braço segurando o meu tio Jonas e a minha tia Esther. Tipo, as 4 crianças assim nos 2 braços. Ficaram assim por um bom tempo, até que ela escutou a voz da mulher do caseiro chamando por ela. Então ela saiu de casa com os meus tios e a minha mãe no colo e viu a mulher do caseiro, correu em direção a ela que falou: "Graças a Deus que a senhora tá bem, dona Gabriela. O Moacir estava terminando de arrumar a terra para capinar amanhã e viu uma criatura muito esquisita rondando a sua casa. Ele disse que a criatura era enorme e que parecia muito com um lobo, mas que andava em 2 pés como gente." A minha avó só fez que sim com a cabeça e ficou até sem reação. Nem preciso dizer que minha avó ficou sem dormir aquela noite, né? Ela apenas se sentou numa cadeira que tinha no quarto dos meus tios e da minha mãe e ficou assim até o meu avô chegar no dia seguinte. Bom, esse foi o relato, espero que tenham gostado. A minha avó, hoje em dia, tem 82 anos e, infelizmente, a cabeça dela não tá mais tão boa quanto era antes. Mas toda vez que vamos pra lá, nessa época do ano, ela sempre conta essa mesma história, sem tirar nem pôr. Eu acredito na história, porque a minha avó é uma pessoa muito séria e é cética em relação ao sobrenatural. Bom, um beijo pra você, muito obrigada. E, gente, então, tem muito essa história que o lobisomem vai atrás de recém-nascido, criança que ainda não é batizada, ou até mesmo de mulher grávida. Tem várias histórias desse tipo aqui. Pois é, e ó, aconteceu na Sexta-feira Santa. Então é interessante que muitas histórias, muitas coisas vêm, né? Muitos relatos são de coisas que aconteceram na Sexta-feira Santa. Será que tem alguma coisa a ver? Vamos pro próximo relato. O Perseguidor Sombrio, Sexta-feira Santa. É um moço que nos conta. Olá, Ana e assombrados, me chamo Fulano e atualmente tenho 32 anos. O relato que vou contar aconteceu comigo quando eu tinha 20 anos. Eu namorava uma moça que morava a 1 hora de distância da minha casa. Esse tempo extenso é pelo fato de não possuir automóvel na época. Continuando. Ela era de uma família muito evangélica e, consequentemente, acabei me tornando evangélico também. Atualmente eu sou católico, mas enfim, o caso aconteceu numa Sexta-feira Santa. No dia em questão, por ser evangélico, acabei consumindo carne vermelha, pois não acreditava nessas histórias contadas por minha mãe e por minha avó, que eram católicas. Pois bem, passando-se o dia, quando por volta das 7 horas da noite fui ao culto, com a minha namorada e os familiares dela. Ouvimos o sermão e fui para a casa dela.
logo após o término e fui para casa dela logo após o término da pregação. Tudo corria bem, fiquei na casa dela, conversei um pouco com os pais dela, namoramos um pouco, assistimos a um filme, nada fora do normal havia ocorrido naquele dia em alusão. Porém, passando-se ali o tempo, me perdi no tempo. Com o passar do tempo, eu me perdi no tempo, porque eu não percebi que já era tarde da noite. Quando eu olhei no relógio, eu levei um susto, já era quase 11 horas da noite. 11 horas tá cedo. Já era quase 11 horas da noite e, como eu havia dito, eu não tinha carro. A distância da minha casa até a dela era extensa, coisa de 1 hora de caminhada, entendi. Bom, sendo assim, expliquei a ela que já estava tarde e eu teria que ir embora, pois o caminho era solitário. Sim, eu não via ninguém na rua depois desse horário. Então me despedi dela e fui embora. No caminho, encontrei algo que me chamou a atenção. Assim que virei a esquina da casa dela, me deparei com uma vela preta acesa em uma encruzilhada com farofa e frango. Nunca esquentei a cabeça com essas coisas. Mas algo me chamou a atenção naquele caso, pois a vela era preta e soltava uma chama muito avermelhada. Parecia até que era uma luz e não a chama do fogo no pavio. Era bem como a carne do frango... Bem como a carne do frango também era muito escura. Tava quase preta também. Tinha a farofa, frango e a vela, né? A carne do frango também era muito escura, quase preta. Como se ela tivesse queimada. Enfim, olhei para aquilo, mas continuei meu caminho. Ao terminar de subir uma rua, comecei a escutar sons de batuques vindo ali do meio do mato. Mas eram bem longe, assim, era um barulho longínquo, vindo de um lugar muito distante. Nessa senda, fiquei com um pouco de medo, pois tudo começou a ficar estranho e isso começava a me preocupar. Sendo assim, ignorei os barulhos de tambor e me apressei para chegar em casa. Continuando meu trajeto, comecei a escutar barulho de passos me seguindo e, nesse sentido, me virei rapidamente para ver se alguém me seguia. Entretanto, não avistava nenhuma pessoa. Tava ventando muito, né? Então eu pensei, que bobagem a minha. Isso daí não passa de vento, né? Sendo assim, continuei a caminhar e os passos que me faziam companhia ecoavam por entre os terrenos baldios que estavam no meu trajeto. Com medo daquela situação, apressei mais ainda o passo, pois estava apavorado. Já estava suando frio com aquela situação e ao chegar em casa, aliviado, respirei calmamente, pois acreditava que estava seguro agora, né? Nada mais poderia me atormentar no conforto do meu lar. Mal sabia que estava errado nesse meu devaneio. Ao chegar em casa por volta das 11h30 da noite, levou meia hora só, me deparei com um pedaço de papel com uma mensagem da minha mãe dizendo que tinha ido dormir na casa do namorado dela. E sim, morava só eu e a minha mãe. Bom, li aquilo e fui comer algo para dormir, pois estava cansado e aliviado ao mesmo tempo. Depois dos passos e tudo que havia acontecido, enfim, me deitei na cama, tranquilo, e peguei no sono. Quando era por volta da meia-noite, acordei assustado, pois estava escutando uma respiração muito forte perto de mim. E ao abrir os olhos, eu vi uma figura toda preta parada na porta do meu quarto. Ela estava em pé, me olhando e não se mexia. Vendo aquilo, tentei me levantar para acender a luz, mas não conseguia me mexer. Parecia que estava preso à cama. Tentei gritar, mas minha voz não saía. Eu abri a boca, mas nada acontecia. Como se estivesse sem língua ou algo assim. Aquela figura assustadora ficou por muito tempo me observando, cerca de uns 20 minutos. Meus olhos estavam cheios d'água, pois estava apavorado e indefeso. Depois de algum tempo, aquilo se dissipou no ar. A imagem se dissipou no ar e eu voltei a ter controle do meu corpo. Depois disso, eu não consegui mais dormir. Passei a noite em claro, acendi todas as luzes de casa, pois estava morrendo de medo que aquela criatura voltasse. Nunca senti tanto medo assim na minha vida e poucas pessoas sabem dessa história, pois sempre que eu conto, os meus olhos ficam marejados e sinto um frio na espinha. Eu não consigo contar esse relato sem sentir muito medo, pois sou um rapaz forte e alto, mas naquele dia eu parecia uma criança, um filhotinho indefeso.
PS, nunca descobri que criatura era aquela e também nunca pesquisei sobre ela, pois mesmo depois de tanto tempo ainda sinto medo só de contar isso. Era uma silhueta escura, é isso? Algo escuro, não lembrava um homem ou o contorno dava pra perceber roupas, alguma coisa assim, não dava pra ver rosto, nada. Será que tá relacionado àquele trabalho que você viu, alguma coisa que acompanhou você até em casa, que você pegou na rua, né? Será que está relacionado com o lance de comer a carne? Ou será que está relacionado, né? Era uma sexta-feira santa? Não sei. Mas, né? Aquela coisa, muitas coisas acontecem nas sextas-feiras santas. Sexta-feira santa. Próximo relato, mistério na sexta-feira santa. É uma moça que nos conta. Oi, Ana, quero agradecer pelos seus relatos maravilhosos. Me chame de fulana. O fato que aconteceu comigo eu nunca esqueci. Foi muito perturbador. Só eu sei o tormento daquela noite. Era sexta-feira santa. E eu tinha 8 anos na época. Meus pais estavam separados. E nesse dia, meu pai veio nos visitar. Fiquei super feliz em vê-lo, pois mesmo estando separados recentemente, ele raramente vinha nos visitar. Depois da visita, ele foi embora e já era tarde da noite. Não cheguei a vê-lo quando saiu, pois estava dormindo. Quando acordei, já passava da meia-noite e vi que todas as luzes do apartamento estavam apagadas. Silêncio total. Concluí com tristeza que o meu pai já havia ido embora e eu nem vi. Naquela época, minha mãe sempre dormia no sofá da sala, talvez porque não quisesse encarar a separação e ter a cama de casal toda para ela. Eu e minhas irmãs dormíamos juntas no chão do quartinho ao lado da sala. Eu provavelmente caí no sono e a minha mãe ou meu pai me colocaram lá para dormir. Ai, o Vitor. Bem, resolvi aceitar que ele já havia ido embora. O Vitória tá aqui chamando. Resolvi aceitar que ele já havia ido embora e tentei dormir de novo. Minhas irmãs e minha mãe dormiam feito pedra e eu tentando voltar a dormir, mas não conseguia. Eu virava de um lado para o outro e nada de pegar no sono novamente. Morávamos em um apartamento no primeiro andar, de frente para a rua, e nessa época à noite quase ninguém ficava na rua de madrugada. Só ocasionalmente tinha alguém chegando tarde de algum lugar, mas na noite de sexta-feira santa ninguém ia para as festas e bailes por respeito a esse dia. Ai, Vitória. Ai, bom. Meu Deus, mas como grita! Tudo é no grito, falando alto. Voltando aqui. Morávamos em um apartamento no primeiro andar, de frente para a rua, e nessa época à noite quase ninguém ficava na rua de madrugada. Só ocasionalmente tinha alguém chegando tarde de algum lugar, mas na noite de sexta-feira santa ninguém ia para as festas e bailes por respeito a esse dia. Estava aquele silêncio lá fora, e eu tentando dormir. De repente comecei a ouvir do lado de fora, passando pela rua, barulhos como o trotar de um cavalo, mas que trotava bem devagar. Eu podia ouvir nitidamente o barulho do casco no chão. O barulho era contínuo, com aquele trotar de cavalo devagar, porém eu ouvia o barulho do casco e tinha um certo momento que o barulho dava uma pausa, mas logo em seguida continuava. O barulho do casco do cavalo ia passeando pela rua de frente à minha janela, para lá e para cá, indo de um lado para o outro da rua. O trotar desse cavalo continuava sem parar. Parecia que queria chamar minha atenção e eu comecei a ficar assustada com aquilo. Afinal, o que um cavalo estaria fazendo ali naquela hora da madrugada? E nem tinha cavalo por perto. Era um conjunto residencial de apartamentos. Ninguém tinha um cavalo naquele lugar. Comecei a tentar não pensar naquele trotar lá fora. Mas era impossível. Parecia que aquilo queria chamar minha atenção. Então eu resolvi me levantar e fui em direção à janela para espiar e ver o que era, para tirar de vez aquele medo da minha cabeça. A janela do nosso apartamento era de madeira e tinha umas frestas horizontais que era possível ver um pouco a rua do lado de fora. Dava para ver os pés de uma pessoa passando, por exemplo. Coloquei meu rosto nessas frestas horizontais e pude ver a rua deserta.
De repente, lá veio o trotar das patas do cavalo. Aquele barulho foi chegando perto, mais perto, e quando foi se aproximando, então sim, eu pude realmente ver que eram patas de cavalo se aproximando. Só via as patas, mas pela fresta não dava para ver o corpo, e continuei na janela espiando. Quando as patas do cavalo passaram trotando em frente à minha janela, elas pararam. E eu fiquei gelada. Parecia que aquilo parou para me ver, mesmo a janela estando fechada. Senti algo muito ruim quando as patas pararam e pareceram olhar para mim que espiava pela janela. A pausa que o cavalo, ou sei lá o que era aquilo, fazia enquanto ficava andando de um lado para o outro era justamente em frente à minha janela. Fiquei branca de medo. Eu saí correndo daquela janela, meu coração parecia que ia sair pela boca. Parecia que aquele ser lá fora estava me vendo. Pulei no chão, ao lado da minha irmã, com muito medo, porque vi que aquilo sabia que eu estava ali na janela. E o pior, enquanto eu estava tentando dormir, os passos do cavalo continuavam, sempre indo e vindo de um lado para o outro e parando sempre em frente à minha janela. Ou seja, aquilo sabia que eu estava acordada, ouvindo ele passar. Eu suava frio e o trote do cavalo foi aumentando, ficando mais forte, e continuava passando pela rua de um lado para o outro e sempre parando em frente à minha janela. Eu rezava, tremia ao mesmo tempo, sacudia minha irmã e ela nem se mexia. Minha mãe também continuava dormindo. Foi então que de repente bateram tão forte na janela que parecia que eles queriam arrombá-la. Alguém ou algo dava socos na janela, batia com tanta força que parecia que ia realmente derrubá-la. Eu fiquei ainda mais apavorada. Eu acho que aquela criatura que trotava sabia que eu estava vendo pela fresta da janela. O trotar do cavalo continuava indo e vindo, mas agora mais intenso, mais forte. Parecia que estava com raiva por eu estar olhando pela janela. Ao mesmo tempo, junto com o trotar forte do cavalo, as batidas raivosas na janela pareciam vir de alguém furioso, batendo tão forte, produzindo um estalido alto. Afinal, era uma janela de madeira. O mais incrível é que ninguém da minha família ouvia. Continuavam dormindo profundamente. As batidas nessa janela e o trotar continuaram até quase amanhecer. Somente então, finalmente consegui me levantar e ir até a sala, perto da minha mãe. Ela despertou e percebeu que eu estava assustada. Juntou 2 poltronas para eu dormir ao lado dela, uma vez que o sofá já estava ocupado, né? Finalmente pude dormir, mas às 7 da manhã precisamos levantar, né? A gente precisou levantar cedo, pois minha mãe iria junto comigo e com as minhas irmãs a um centro espírita distante do nosso bairro. Era necessário acordar cedo para chegar lá a tempo de participar das sessões. Me levantei com os olhos cheios de ramela e minha família pôde perceber que eu não havia dormido nada. Minhas irmãs perguntaram o que havia acontecido e eu contei para elas e para minha mãe, né, o que aconteceu naquela noite. Elas ficaram assustadas, afinal não havia cavalos na vizinhança, que era composta por conjuntos habitacionais. Elas começaram a pensar que poderia ter sido, sei lá, a mula sem cabeça. Minha mãe tentou explicar os murros na janela, dizendo que poderia ter sido algum desocupado vagando na rua que ficou batendo na janela. Mas eu sabia que não era isso, porque o barulho do cavalo e as batidas na janela aconteciam ao mesmo tempo. E eu sentia uma presença desagradável. Eu sentia uma presença nada agradável. Bom, foi uma experiência horrível para uma criança de apenas 8 anos. Nunca me esqueci disso. Imagino, credo, né? Escutar esse cavalo, essas batidas. Ela viu também o cavalo, mas só via as patas, não conseguia ver para cima por conta da janela. Você teria aberto a janela? Abriria a janela para ver aquilo? Janela aberta assim? Ai, no medo, né? Ixi, acho que não. Muito esquisito. Sexta-feira Santa. Será que era mula sem cabeça? Próximo relato: os idosos fantasmas. Idosos fantasmas. Vamos ver. Peraí, aqui. É uma moça que nos conta. Olá, assombrados. Quero compartilhar com vocês uma história que aconteceu comigo na Sexta-feira da Paixão do ano de 2023, à noite. Sou a fulana e moro no interior de Minas Gerais.
Bom, na sexta-feira da Paixão, à noite, eu tive necessidade de ir até a casa da minha mãe, que ficava no outro bairro. Como sou casada, meu marido teve que trabalhar e nesse dia eu teria que ficar sozinha em casa. Foi quando recebi uma ligação da minha mãe pedindo que eu fosse até a casa dela no outro bairro para que eu pudesse comer um ensopado de peixe muito tradicional na minha família na Sexta-feira Santa. Como eu estava sem carro, eu só conseguiria ir um pouco à noite. Então, por volta das 8 da noite, saí de casa para ir à casa da minha mãe. Peguei meus fones de ouvido, como estava muito frio, fui ouvindo música para me distrair, já que a rua por onde passo estava totalmente escura. Como eu moro no interior, os costumes por aqui ainda são bem tradicionais, né? As pessoas vão à procissão, reúnem a família para o almoço e jantar, rezam e por aí vai. A rua estava completamente vazia. Da minha casa até a casa da minha mãe, andando, seria ali uns 15 minutos. Então fui andando, ouvindo música e tal. Quando faltavam 5 minutos para chegar na casa da minha mãe, percebi de longe um casal de idosos em frente a uma casa. Chegando ali mais próximo, percebi que o senhor era de idade, aparentando uns 75 anos. Estava sem camisa, tinha bastante pelo no peito, estava com os cabelos meio bagunçados, dando a impressão de ter acabado de acordar. A senhora era baixinha, um pouco gordinha, também estava sem roupas naquele frio. Não, estava sem roupas de frio. Ela tinha cabelos bem curtos, estava com uma blusa meio florida e uma bermuda. Estavam um ao lado do outro. Como passei do outro lado da rua, fiquei observando aquela situação. 2 pessoas idosas no meio de um frio congelante sem roupa de frio. Além disso, chamou minha atenção o fato do senhor ser muito branco, aparentando não ter nenhum sangue no corpo. Assim que eu passei, eles me olharam. Cumprimentei os 2, dando boa noite, mas não obtive resposta. Fiquei curiosa com a situação e em questão de segundos eu olhei para trás de novo e os 2 sumiram na minha frente. Eu fiquei confusa, sem entender aquilo, saí correndo, desesperada, né? Eu tenho certeza de que eu vi 2 espíritos. Pelo tempo que me virei para cumprimentá-los, seria impossível 2 pessoas bem idosas abrirem o portão e entrarem. E também eu teria ouvido o barulho do portão sendo fechado, aberto, enfim. Obviamente, aquilo não me deixou dormir aquela noite. Bom, o tempo passou e como eu passava todos os dias em frente àquela casa, fiquei com muita vontade de tocar o interfone e perguntar sobre aqueles senhores que eu havia visto. Um dia tive coragem e perguntei. Uma moça veio me atender e se apresentou como babá dos filhos de alguém que morava ali na casa. Conversei com ela, expliquei o que eu havia presenciado e que estava preocupada com a situação, pois os idosos estavam no frio, sem nenhuma roupa quente, e o senhor estava sem camisa. Ela me disse que os senhores da casa já haviam falecido. No mesmo dia, eu colhi uma rosa e deixei em frente à casa deles. Rezei um Pai Nosso e pedi para que eles descansassem em paz. Olha, foi algo muito estranho, muito impressionante, que nunca vou conseguir esquecer. Fico feliz em poder compartilhar a minha experiência sobrenatural e ajudar a reforçar a existência do sobrenatural. Um beijo para você, muito obrigada. Será que na Sexta-feira Santa é mais fácil ver assombrações também? Né? Dizem que na Quaresma então ali, enfim. Alguém aí já teve uma experiência sobrenatural cravado na Sexta-feira Santa? Conta pra gente. E vamos agora para o próximo e último relato desta coletânea temática, só relatos relacionados à Sexta-feira Santa, já que a Sexta-feira Santa tá chegando. Eu vi na Quaresma, mulheres de preto na estrada. É uma moça que nos conta. Oi, Ana, tudo bem? Meu nome é Fulana e eu sou de São Paulo. Bom, chega de enrolação e aí vai outro relato curto, mas vivido por mim em uma quaresma que passei lá no interior. Segue o relato. Bom, minha família é católica e, sendo assim, seguem o calendário da igreja à risca e sempre se reúnem em datas comemorativas, né, desse calendário. Época de quaresma, por volta dos anos 2000, e eu tinha ali uns 10 ou 11 anos. Mais uma vez, como em todos os anos, tradicionalmente, a minha família se reuniu para passar esse período juntos e realizar tradicionais novenas, almoço de Páscoa. E a casa da vez para reunir esse povo todo foi a de uma tia,
que morava em um sítio no interior. Chegamos e tudo certo. Nada de anormal nem de sobrenatural aconteceu até a Sexta-feira Santa. Era fim de tarde, horário em que as novenas eram celebradas, e estavam todos ali na casa da minha tia, se organizando para logo mais sairmos para a novena que encerraria a quaresma. Então minha tia fez um lanche da tarde para forrar o estômago da turma até a hora de voltarmos. A casa da minha tia ficava em um lugar alto, tipo um morrinho, sabe? E de lá de cima tínhamos uma visão ampla da estrada. Estavam todos os adultos ali na calçada da frente de casa, sentados em banquinhos, cadeiras de balanço, comendo bolo, tomando um chá ou um café, e eu com os meus primos e irmão brincando, quando algo na estrada me chamou a atenção. Era um grupo de pessoas, tipo umas 8 pessoas, que iam caminhando todas juntas, passando pela estrada, sentido a vila, onde logo mais teríamos a novena. Mas até aí tudo bem. Faz sentido pensar que estavam a caminho da capela, ok? Ok. Então, o que havia de estranho nessas pessoas, né, que te chamou a atenção? Assombrados e Ana. Aí é que vem o plot twist da história. Esse grupo de pessoas era composto apenas por mulheres. Estavam todas de preto, com vestes antigas, sabe? Da época em que mulher não usava calças. Usavam saias ou vestidos um pouco abaixo do joelho, pois era possível ver parte das pernas, e o detalhe que mais me intriga. Uma delas se destacava um pouco mais, indo à frente. Ela usava um véu preto sobre a cabeça, cobrindo o rosto. As de trás usavam véu, mas cobriam apenas o cabelo. Parei de brincar e fiquei em pé na ponta ali da calçada, olhando aquelas pessoas, e na minha inocência achei estranho todos de preto, usando véu, né? Para uma criança da cidade, tudo no sítio é novidade. Aí eu chamei minha mãe e perguntei: mãe, o que é aquilo? Quem é? E ela me respondeu: aquilo o quê, menina? E eu, na maior inocência de criança, apontei para a estrada e falei: aquele povo indo ali, ó. Ela olhou para a estrada e disse: deixa de história, menina. E não me deu mais atenção. Voltou a falar com alguém lá que ela estava conversando. Eu fiquei olhando a estrada e não notei que o meu avô ouviu o que eu disse. Saí de lá e fui para a cozinha, onde estava minha tia e outras pessoas. Aí eu fiquei na porta de lá, que tinha vista para a estrada, e uma observação aqui. A porta era daquelas cortadas ao meio, e somente a parte de baixo estava fechada. Fiquei ali olhando aquelas pessoas sumirem ao longo da estrada, quando minha tia me chama a atenção, falando para eu fechar a parte de cima da porta, pois já íamos sair para a novena. Tomei um susto quando notei que o meu avô estava atrás de mim, também olhando a estrada. Aí ele me olhou e com um sorriso discreto disse: fecha tudo para a assombração não entrar. Eu fui fechando a porta e sorri meio sem entender o que ele disse, mas também não fiquei pensando nisso. Bom, casa fechada, saímos e fomos todos para a vila. Chegando lá, a capela estava cheia e não demorou muito para a novena começar. Eu, como toda criança, não prestava atenção alguma. Curiosa, como sempre fui, fiquei olhando as pessoas que enchiam a capela, procurando alguém que usasse um véu preto, né? Ou que usasse roupa preta, com véu, enfim. Mas não tinha ninguém ali de preto, muito menos usando um véu. Após a novena que encerrou o período da quaresma, veio o quê? O almoço de Páscoa. Toda a família reunida, preparando as comidas típicas, como bacalhau, bolinho de arroz, que eu amo até hoje, lasanha de molho branco. Ai, só de pensar já dá água na boca. Eu vou rezar para passar rápido essa quaresma só para eu comer tudo isso de novo. Bom, essas datas comemorativas são registradas pela minha família desde que me entendo por gente, por fotografias, por vídeos. E no ano em questão não foi diferente. Muitas fotos e vídeos da comilança foram feitos. Então, voltando à atualidade, uns anos atrás estava eu lá vendo as fotos e os vídeos dessa Páscoa aí com os meus pais, recordando parentes que estavam no vídeo e infelizmente hoje já não estão mais entre nós e tal.
E aí recordei o episódio das mulheres de preto passando na estrada. Olhei para minha mãe e, como uma boa formada em assombrado, falei: lembra que nesse ano eu tive uma visagem, mãe? E ela disse: o povo que só você viu na estrada? E eu respondi: então a senhora não estava vendo? E nem falou nada, né? E ela disse: o que eu ia dizer? Como eu ia te explicar? Por isso eu desconversei. Mas o seu avô ouviu e entendeu na hora que era uma visagem. Assombrado, só depois de adulta eu consegui entender por que meu avô falou aquilo na porta da cozinha, né? Fechar a porta para a assombração não entrar. E eu, inocente, não tinha entendido. Ele sabia que era uma visagem, mas não me contou para não me assustar. E é isso, Ana. Não esqueça esse episódio e fico feliz em poder compartilhar com vocês o meu próprio relato. E que agora sim foi dessa vez. É isso, Ana. O que você acha? Um beijo para você, muito obrigada. Tem relatos, né, dessa aparição aí dessas procissão aí de almas, sei lá, né? Poderia ser gente encarnada, né, usando essas roupas pretas e o véu, quase como que um traje típico, digamos assim, para as rezas, para cantar recomenda, né, essas coisas que acontecia. Então eu não acho assim tão fora alguém tá usando esse tipo de roupa. O problema aí é que só ela viu. A mãe dela olhou pra lá, não viu nada, né? Ninguém viu nada, só ela viu. Então aí já classifica que o negócio era assombração. Porque senão poderia ser um grupo de mulheres, né, fazendo aí uma novena, uma reza, indo na casa de alguém, não sei, ou só rezando pelas estradas mesmo, até alguma outra capela, não sei, né? Mas de repente pode acontecer. Agora o negócio sumiu, né? Então, essas coisas acontecem na Sexta-feira Santa? Justo na Sexta-feira Santa? Será que é porque se encerra esse período aí da Quaresma? Por que será, né? Que tem as próprias almas, né? As próprias pessoas que acreditavam nisso, tinham isso como religião e algo muito, né, que seguia tudo isso muito certinho. Essas pessoas que morrem, vão pro lado de lá, continuam ainda sentindo no dever de fazer esses rituais de novo e continuam por aqui fazendo os mesmos rituais de procissão, de não sei o que lá pro lado de cá. E aí são essas aparições que ocorrem em Quaresma, Sexta-feira Santa. O que é? Se você já teve uma experiência na Sexta Santa, conta pra gente que a gente quer saber. Comenta aqui, e se for comentar que seja com respeito, por favor. Ok? Esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!